Hoje é 5 de dezembro de 2011, uma segunda-feira, e nós acordamos com os rescaldos daquele programa de televisão editado pela organização Globo, chamado Fantástico, que ontem tal programa divulgou algumas mentiras correspondentes a um cliente nosso, João Eisman. Para quem não sabe, o Paulo Sérgio Leite Fernandes, que está falando, é criminalista antigo em São Paulo, com meio século de advocacia, com seus dois assistentes, que fazem parte da equipe, Rogério Seguins Martins e Maurício Vasquez. Vamos comentar alguma coisa respeitante ao assunto. Eu não assisti a gravação, eu não assisto televisão, não gosto de televisão. Também não gosto dessas empresas terrivelmente potentes que se especializam em dialogar sobre a honorabilidade das pessoas sem possibilidade de resistência ou de reação. Mas, exatamente por não gostar, não vi. O Dr. Rogério Seguins Martins viu o programa, não, Rogério? O que houve lá? Eu vi o programa, Dr. Paulo, e realmente o título da matéria é realmente fantástico. Nós estamos lutando, e essa é a palavra correta, o verbo correto, há mais de 3 meses para que João Eisman tenha acesso a todos os documentos, todas as informações, todas as provas, enfim, que contra ele foram deduzidas pelo Ministério Público. E infelizmente, e isso é fantástico, a Rede Globo de televisão, mais uma vez, consegue as coisas antes da defesa. Isso me entristece profundamente. Nós temos petições nos autos firmando nosso posicionamento, firmando nossa busca santa, apenas para acessar os autos. E a Rede Globo, mais uma vez, sem procuração, sem mandato, sem coisa alguma, exibe provas protegidas por sigilo judicial a mais de 50 milhões de pessoas. Então isso entristece a defesa, muito. Mas isso, doutor Maurício, isso não é resultante de um despacho do juiz protegendo o segredo dessas informações? Como uma empresa de divulgação de televisão consegue obter isso à revelia do Poder Judiciário? Qual é a artimanha utilizada para que os advogados criminais não possam ver as coisas e uma empresa de televisão pratique diatribes contra uma pessoa humana para 50 milhões de pessoas? Como isso acontece, doutor Maurício? De fato, é impossível saber. Algo de estranho acontece. Se eu imputasse a autoria dessa quebra de sigilo a alguém, poderia incorrer numa acusação que eu não consigo provar. Mas com certeza os advogados não foram, porque os advogados, como bem salientou o doutor Rogério, por mais que lutem, por mais que briguem, não têm acesso aos autos. Seja porque lhes é sonegado, seja porque há serventuários em greve, pouco importa a explicação. Desde quando recebida a denúncia, os advogados estão sem acesso aos autos. Fato é que, se é verdade ou não, a própria Rede Globo, na sua matéria, diz que as imagens são cedidas pela Polícia Federal. Talvez de se verificar quem as cedeu, se foi o ilustre delegado que prestou seus esclarecimentos todo alinhado para 50 milhões, se foi o procurador Suyama que estava tão entusiasmado com a investigação. A esse advogado cabe apenas a especulação, eu não posso apontar. O que eu posso apontar é minha resignação e extrema revolta com o fato de que 50 milhões têm acesso, a Globo tem acesso, o procurador tem acesso, os cartorários têm acesso e a defesa vive sempre vendida. Que Estado é esse que acusa, que difama e sonega a defesa do direito básico, simples, apenas de ter acesso àquilo que dos autos consta? Aos outros
tudo, a defesa nada. É uma grande injustiça. Pois é. Anteontem, na sexta-feira, ligou-me alguém dizendo-se representante do Fantástico, um rapaz chamado Walter. Isso está gravado. Nós gravamos as coisas até porque na rotina do escritório é preciso às vezes comprovar uma coisa que aconteceu. E Walter queria uma entrevista para o Fantástico a respeito do nosso cliente. Evidentemente, com a antiguidade que nós temos, nós sabemos que essas empresas de televisão põem-nos no ar durante 10 segundos e depois repicam em cima do cliente. E eu disse ao rapaz, você põe o que você quiser, mas se você mentir, eu ponho vocês na cadeia. Colocar na cadeia repórter de televisão da TV Globo parece tarefa impossível, às vezes acontece. E realmente, esse programa, o Rogério assistiu o programa, o Maurício também viu, e me contaram que apareceu uma enxurrada de dinheiros, não, que teriam sido tais dinheiros colhidos no sótão da casa de um dos acusados, não importa quem, também não é função deste advogado falar mal dos outros, e esses dinheiros foram colocados no ar com uma síncope na reportagem. E ficou a impressão de que aquela dinheirama toda havia sido colhida com o nosso cliente João, o que é uma desfaçatez. O que houve, na verdade, Rogério, nessa ligação, nessa televisão fictícia que tentou imputar ao nosso cliente alguma coisa que não aconteceu? A matéria individualizou comportamentos, mas ao mesmo tempo divulgou imagens que com certeza não correspondem ao domicílio do João. Com certeza, o João não teve consigo nenhum dinheiro apreendido, pertencente a ele próprio, Dr. Paulo. Foi apreendida uma pequena quantia que era da empresa dele. Isso consta do mandado de busca e apreensão. Chegava a 10 mil reais, talvez. 10 mil reais, que era, enfim, já foi justificado, inclusive, a razão daquela quantia estar em seu poder. A notícia, doutor Paulo, é repugnante, sim, porque divulgou trechos de conversas telefônicas, recortadas, editadas, e a defesa, repito, não teve acesso ao todo. Então fica muito difícil, como o senhor bem mesmo colocou, que os advogados do João se manifestassem no programa televisivo. Porque ela não conhece o processo. Ela não exerceu nenhum ato de defesa. A única coisa que nós fizemos, pela 4ª vez, é dizer que a prova vem sendo violada, vem sendo divulgada em total disfarçatez com um segredo que foi imposto pelo magistrado. A prova já foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e depois foi repicada por inúmeros órgãos de imprensa. E agora foi a vez do Fantástico, doutor Paulo. Pois é. E o que o doutor Maurício acha que o juiz responsável pela ação penal vai fazer? Nós temos no programa político brasileiro hoje, não doutor Maurício, doutor Rogério, uma questão curiosíssima. É possível que o Poder Judiciário tenha receio da TV Globo, por exemplo, tenha medo de enfrentar essa empresa que mente quando quer e mentiu no domingo que se esvaiu à meia-noite? É possível que o Poder Judiciário cobre contas dessa empresa, dessas duas criaturas que apareceram na TV, que são editadas ou não por terceiros, pouco importa, com esta síncope de filmagem que dá a entender eventualmente que o nosso cliente era dono daquela dinheirama, coisa que absolutamente não aconteceu? Quem há de cobrar contas
dessa ciclópica estação de televisão? Quem? Olha, doutor Paulo, como eu havia dito em minha primeira fala aqui, a defesa está se sentindo extremamente desrespeitada. Agora, o Poder Judiciário não só pode, como deveria, cobrar, não só da Rede Globo, como de qualquer outro órgão de imprensa, explicações, sob pena de se desmoralizar, porque se decreta sigilo absoluto a investigação. Documentos confidenciais são juntados aos autos e todo mundo divulga. Na verdade, a situação pior que a da defesa é a situação do magistrado, que vê a sua ordem ser solenemente ignorada, vazada, desrespeitada. Temer a imprensa me parece que é um apequenamento que o judiciário brasileiro não deveria ceder. Mas as coisas acontecem. Não há como negar que os vazamentos estão ocorrendo, e o judiciário até agora, em que pese, inclusive, repita-se, os protestos da defesa do João Eisenmann, têm sido solenemente ignorados, e o judiciário até agora não deu uma resposta pronta e eficaz. Sob o risco de desmoralização, o juiz federal em exercício naquela vara deveria tomar providência e pedir explicações sobre quem cede imagens, quem viola trechos de gravação, quem ouve advogados de testemunha que buscam as luzes da ribalta. Isso é um absurdo. Quem vai buscar? Agora, fôssemos nós os juízes, talvez o respeito fosse maior, porque nós reivindicamos. O medo, repito, é o judiciário ser desmoralizado e silenciosamente aceitar isso como um ônus da democracia. Na democracia deve-se buscar informação, sim, mas o Poder Judiciário deveria fazer respeitar suas ordens. Pois é. Nós não temos outro meio, é preciso que nós expliquemos a razão de se estar a usar esse meio de divulgação. Nós temos um site que, nos bons programas e com os bons assuntos, atinge aí uns 5 ou 6 mil espectadores. São 6 mil espectadores contra 50 milhões da TV Globo. Mas dá uma sorte qualquer de satisfação, na medida em que nós não temos compromisso com coisa alguma, nem com o fato de gostarmos ou não de aparecermos na TV Globo ou no Fantástico. Isso às vezes é extremamente sinuoso no assuntamento de algum colega que gosta dessas coisas. Mas como nós não temos outro meio, e como as entrevistas lá no Fantástico são sofisticadamente pré-gravadas, o que impede o advogado de dizer o que ele quer, porque ele é cortado no momento adequado, nós usamos aqui esse nosso site micrométrico, dando uma resposta à televisão Globo e ao Fantástico. Vocês mentiram a respeito do nosso cliente, vocês tergiversaram, vocês cortaram cenas, vocês colocaram uma pessoa que ainda está em estado de inocência posta em descrédito a 50 milhões de brasileiros. Se nós tivéssemos um poder igual àquele que vocês têm, vocês veriam o que é possível fazer. Como nós não temos, nós falamos a 5 mil pessoas e só, e temos dito.